Fala galera, e aí, beleza? Lordeck aqui mais uma vez. Hoje a gente vai falar sobre SPR. Eu fiz um vídeo há poucos dias sobre o Stars Caption e aí a galera comentou pra gente falar mais sobre esse tema e a gente vai falar aqui nessa aula. A gente vai falar pouco sobre a parte teórica, mas vamos focar mais em como isso pode afetar o nosso jogo, como a gente pode fazer algumas adaptações, entrar ou não em alguns spots e assim ser mais lucrativo, beleza? Vamos lá então, SPR, o significado dessa sigla é Stack Pot Ratio e no caso aqui a gente vai falar do SPR efetivo. A gente vai estar falando do stack efetivo, que é o menor stack da mesa. Isso significa que aquele valor ali de stack é o máximo que você pode ganhar ou que você pode perder. E a conta aqui seria o stack efetivo dividido pelo pot. Troquei aqui por uma barra para ficar mais clara essa questão da divisão. Então, para achar a SPR, a gente vai pegar esse stack efetivo e dividir pelo pot. Às vezes vai ser uma divisão fácil, a gente vai ver aqui em alguns momentos. Às vezes nem tanto, por isso eu já até indiquei aí o Stars Caption, que vai te dar esse número sempre em tempo real, caso você esteja usando, caso rode aí no seu limite. Se não, a gente vai fazer a divisão, também não é nada tão complicado e muitas vezes a gente vai poder arredondar o número, então é tranquilo. E por que a gente vai fazer isso? Por que a gente vai levar isso em consideração? Para não entrar em spots complicados, e a gente vai ver aqui que em alguns momentos só de olhar para os stacks da mesa ou para o nosso stack, a gente vai ver que aquele spot ele pode se complicar muitas vezes e a gente vai poder evitar de entrar em algumas mãos que provavelmente vão se complicar. E sabendo disso, sabendo não entrar em spots complicados, a gente pode fazer com que o vilão entre nesses spots. Da mesma forma, a gente vai analisar a situação, dependendo da força da nossa mão ou do stack do vilão, nós vamos poder construir um pot, construir um SPR na intenção de colocar o vilão numa situação difícil, levando em conta o SPR. Então vamos para uma situação um pouco mais prática. Aqui eu ainda construí, eu coloquei os stacks que eu queria, ainda não é uma mão jogada de fato, mas eu vou trazer também para vocês, só para a gente pensar aqui um pouco. Olha só, 28 blinds, 18, 34 e 10 aqui para trás. Imagina que você está no cutoff, então você tem uma mão que você abriria e aí você pensa aqui em abrir. Pode acontecer do botão e o small foldarem e o big, por exemplo, ele já tem stack para chovar. Tranquilo, você vai abrir 2x, ele pode te chovar aqui. Eu acho que poucas vezes ele vai só fletar para jogar com 9 blinds para trás, exatamente por causa do SPR, porque aqui ficaria o seguinte, eu vou pegar a calculadora, a gente vai somar o pot e depois descobrir o SPR, caso a gente abra 2x e o big pague. Então aqui na calculadora eu vou fazer 2 blinds e no pot já tem 2 blinds mais 0.85, então 2.85, o pot tem 4,85 e ele fica com 9 aqui, então eu vou pegar 9, que é o stack efetivo, e dividir por 4.85, 9 dividido para 4.85, nesse momento o SPR está em 1.85, já é um SPR que se aproxima de 1, então sempre que você vê um SPR de 2, menos que 2 e bem próximo de 1, que seja um pouco menos ou um pouco mais, é uma situação um tanto crítica e é onde vai chegar naquele spot complicado que eu falei. Porque quando o SPR está em 5, 10 ou até mais, a gente tem a jogabilidade pós-flop. Você sabe que se alguém chovar com 40 de SPR, por exemplo, vai ser uma jogada muito over. Vai ser um tanto difícil de acontecer e mesmo quando acontecer, vai ser uma decisão relativamente fácil para você. Porque ou você vai ter um valor para pagar uma aposta tão maior do que o pot, ou você não vai ter valor ou não vai querer arriscar e simplesmente vai foldar. Agora é diferente de quando o SPR está em 1, em 1,5, porque o pot já está grande e aquela aposta, mesmo que seja o chove do oponente ou o seu stack que está ficando para trás, já vai ter várias mãos que você já não vai mais querer largar. Isso a gente vai ver melhor. Vamos entendendo primeiro aqui como fazer a conta, como está essa situação aqui. E aí você pode me falar, ah, Lordeck, mas é difícil ele me pagar aqui, me fletar. É verdade. Eu acho que ele faz isso pouco, mas imagina que você abre 2x e tanto o botão como o small também tem uma mão para dar call e chega nele para fletar uma blind num pot que já tem open e 2 calls. Vamos fazer essa conta de SPR para você ver. Então vai chegar 2, 4, 6 mais 1.35, então 7.35. Também tem a blind dele mais 1 que já está na mesa para ele, por isso é vantajoso, e ele vai ter que dar o call de uma blind. Aí sim eu acho que o call vai acontecer um pouco mais, porque as pot odds vão chegar
ficar bem favoráveis para ele. Então eu imagino que pagar uma blind para um pot que já está em 8,35 já vai ser bem mais convidativo, e vamos supor que ele faça isso agora com mais mãos. Então, mais uma blind dele vai bater o flop e o SPR para o pós-flop já vai ser 9 dividido para 9,35. Então aqui já vai estar praticamente em 1 o SPR. Então, de novo, chegando próximo do 1. A gente já vai poder ver um shove dele, por exemplo, no flop. Ou caso aqui no pós-flop, check, small blind e big, se você quiser manter a agressão e se betar, o pot vai ficar ainda maior. Ele já vai poder chovar muitas vezes, caso ele não queira abrir mão do valor que ele possa ter ali. Então, talvez você já tenha que pagar um shove dele aqui no flop. E tendo que falar ainda antes do botão, e ainda tem um small blind aqui um pouco mais deep, pode criar diversos spots aqui em que você esteja complicado, quando você não tem valor, quando você está semi-blefando, por exemplo, aqui na c-bet. Então talvez você tenha que diminuir muito a sua c-bet num pot como esse, e tudo isso porque a gente não viu essa situação antes, a gente não imaginou que isso poderia acontecer, e você pode passar a considerar isso a partir de agora. E outra situação seria nós estarmos aqui do small. Se a gente quisesse pagar, por exemplo, a gente teria que pensar, olha, se eu pago aqui no pré-flop, vai ter mais chances do big também entrar na mão, e aí o SPR da mão ficar nessa situação. E eu jogando contra 2, contra 3, não ter muito o que fazer. Mesmo eu tendo aqui 34 blinds, eu não vou ter tanta jogabilidade pós-flop. Claro que assim, você pode moldar o seu range para jogar essa mão com talvez mãos um pouco mais fortes, mãos que vão flopar melhor, e aí sim jogar a mão para frente, ou pagar o shove, ou você mesmo chovar em cima do big, porque ele vai pagar por causa das odds, por exemplo, igual eu citei, e depois você pode chovar em cima dele, porque sabe que ele pagou com muita coisa, dependendo do bordo, claro. Então você também pode usar isso, se você tem isso em mente, para explorar o vilão. E se nós estamos do big, ainda é mais complicado da gente dar o call aqui, a não ser que a gente tenha uma mão que a gente possa chovar em muitos flops, por exemplo, porque a gente provavelmente não vai poder pagar c-bet, ou a gente não vai poder sair de lead aqui, porque caso tome volta, o SPR já vai estar nessa situação que a gente está fazendo a conta, ou vai estar em um ponto alguma coisa, ou até isso já no flop. Então assim, eu tô criando várias situações pra gente pensar em várias coisas que poderiam acontecer e que levariam a essa situação, e que muitas vezes a gente ignora, a gente só vê a nossa mão, dá pra pagar, dá pra abrir aqui. Então caso você ainda não pense isso em uma mão, comece a partir de agora. Eu vou pegar aqui um outro exemplo, já considerando agora o pós-flop e alguns stacks um pouco maior. Então essa aqui seria a situação. Imagine que você abriu aqui com 40 blinds e o Big Blind, ele tribetou, por exemplo. Então foi um open raise de 2 e tribet de 3x. Então ele voltou aqui 6 blinds e você que abriu aqui do meio da mesa deu call e bate esse flop. Nos pots tribetados, é bem possível que turn ou river o SPR esteja próximo de 1 ou 1 ponto alguma coisa, principalmente no sitting goals, que é o que eu jogo mais. Dificilmente os jogadores vão estar muito deeps, é mais fácil até estarem mais shorts, igual eu dei o primeiro exemplo, mas até aqui com um stack maior, num pot tribetado, a gente sempre vai ter cuidado com o SPR, porque se você, por exemplo, tá aqui agora do big e você tribetou, se você for manter a agressão fora de posição, você já vai poder fazer talvez uns 30 ou 40% aqui, fazendo umas 4 blinds, você vai ficar com 16 de stack, só com a sua aposta aqui, o pot já vai para 17, então o SPR já ficou próximo de 1, caso ele chove lá, por exemplo, que já é cabível, porque ele não vai fazer ainda um re-raise lá de 12 blinds, por exemplo, e vai deixar sem chovar para você ficar com poucas blinds para trás, dificilmente. Então ali você já está meio que comitado. É melhor você fazer isso então quando você tem o Ice, por exemplo, ou quando você tem um flush draw forte aqui ainda e sabe que está liderando aqui para pagar um chove, ou algo desse tipo. Ou então você vai ter que checar mais vezes aqui, mesmo até com um valor médio, por exemplo, um 9 aqui, ou um par tipo vala-vala, dama-dama, talvez você tenha que checar só para não criar, você mesmo criar essa situação. Talvez ele checa, ou talvez ele vai betar num beta tão alto, você pode ainda dar um call, porque você sabe que você não tá tão mal na mão. Então, valores médios aqui, que talvez estivessem até bem para jogar um hands up, num pot tribetado aqui, a gente vai ter que tomar esses cuidados. E vocês observem que a gente sempre vai usar esse conceito de SPR quando a gente começa a prever um pouco mais as apostas e prever os pots que vão ser gerados e o SPR que vai ser gerado. Porque uma vez que o SPR já chegou em 1,
chegou em 0,5, você já tá dentro da situação, já tá dentro do spot ou vilão, e aí vai ser já um tanto complicado sair, ou vai ser só ver mesmo o que tem de range valor, mas aí a situação complicada já foi criada. E assim, vale observar que é complicado porque muitas vezes você não vai ter o nuts. Quando você tiver o nuts, não, beleza, não tem spot complicado, você quer mesmo se comitar ou comitar o cara e beleza. Como eu falei aqui do caso de você ter o valor aqui, às vezes você tem um mais 9 aqui, você não tá ligando. Na verdade, você quer mesmo fazer algo para esse SPR chegar próximo de 1, para talvez o vilão mesmo chovar, ou turn river aqui ele não ter mais muita saída com um valor médio ou apenas um draw aqui, ele vai estar te pagando. Às vezes você não sabe muito bem o conceito, ou o vilão mesmo não sabe, mas a gente sabe ver quando é um pote grande, a gente sabe ver quando a gente não quer mais abrir mão por causa do pote. Isso já é o conceito de SPR, mas às vezes a gente não fazia essa conta e não tomava esse cuidado antes das apostas e do pote crescer. Então olha só, eu vou mostrar algumas mãos para vocês de sitting goals, são sitting goals de 45 players, então a gente está aqui do Big e o botão vai abrir aqui 2 blinds, tranquilo, a gente sabe que esse range aqui é bem amplo. Agora imagina que você tá aqui do Big, vamos ver o que vai acontecer com o Small primeiro, ó, foldou, então beleza, ficou você e ele. Mesmo sabendo que é um dama 9, é uma mão ótima para defender aqui do Big, você vai ficar fora de posição e o pote, quando você pagar, vamos fazer a conta aqui em SPR para a gente ver que já vai estar no SPR baixo. Então o pote vai ter 2, 4, mais meio e esse 0,42. Então 4 mais 0,5 mais 0,42 já está em 5. Arredondando aqui 5, a gente vai ficar com 10 praticamente, então vai ficar no SPR de 2 já. Beleza, então você vai pagar, mas você tem que saber que você vai depender muito do flop aqui, você vai ter que hitar esse flop, porque caso você tenha que checar e ele se bet, o pote já vai para 7 praticamente, caso ele faça 2 aqui por exemplo, e se por um acaso você resolve pagar, o SPR já até cai para menos de 1, vamos fazer essa conta, a gente já tem 5, se ele se betar 2 e você pagar, o pote vai para 9, que vai ser mais 4 aqui, a CBET é de 2, certo? E você deu call. Então o pote foi para 9 e você ficou com 10 menos 2, 8. Então o seu stack já ficou menor do que o pote. Nesse caso, como é pouca coisa menor, a gente sabe que vai descer pouco menos de 1. Vou fazer a conta aqui. Vai ser 8 dividido para 8,92. 8, que é o meu stack, caso eu pagasse essas apostas, dividido para 8,92. Se eu não me engano é isso? Ó, tá aí, ó, 0,9 arredondando. Então para o turn river ali, eu já vou estar bem comitado. E isso é legal você pensar antes de dar esse call. Já tem que saber quais vão ser os flops aqui, que vai ser bom. Em quais flops, por exemplo, eu posso liderar aqui e eu tentar fazer ele foldar. Porque se você estiver esperando só bater aqui 2 pares, trinca ou mais, você está numa situação bem difícil e construindo um pote, um SPR complicado. Vamos ver aqui outra mão. Nessa mão a gente tem um mais 5 suited de 15 blinds. Tranquilo, eu ainda abro com 15 blinds algumas mãos e foi feito aqui open raise 2.5. Não foi eu que joguei essa mão aqui, mas é uma mão interessante. E aí, o small dá o call, tranquilo, a gente não liga do call, mas o big ele faz 2x de tribet. E aqui a gente tem que pensar, tranquilo que provavelmente o small vai só dar o call também no máximo, ou até foldar, mas quando a gente paga mais vezes, o small também vai só pagar e o nosso stack está bem curto. Vamos fazer a conta do SPR neste momento, para ver como a gente está ainda de situação aqui, porque talvez a gente já nem possa mais largar isso daqui. Então, aqui a gente tem 10,5 de pote e a gente tem 12,49. Então, 12,49 dividido para 10,5 já vai dar próximo também, olha aí, 1,22. Então, só da gente ter aberto, ter tomado essa volta aqui, a situação já está um tanto complicada. Dependendo desse vilão, eu vou querer, por exemplo, chovar, porque eu já não quero mais abrir mão desse pote tão grande que já dá quase o meu stack, que é a ideia de dar quase 1. Sempre que der próximo de 1, quer dizer que o menor stack já está valendo praticamente o pote. E quando sou eu, é eu que estou na reta aqui. Então com algumas mãos eu vou querer muito chovar já aqui. Mas dependendo da mão também, eu vou foldar. Porque se eu dou o call e o small dá o call também, a situação fica ainda pior. Vamos ver o que acontece nessa mão. Ó, então o hero aqui decidiu dar o call. E como eu falei, o small ele vai ser mais tentado, ele tem mais stack, tranquilo. Então olha só, esse pote agora foi para 15,5 e eu tenho 10. Vamos fazer a conta do SPR. 10 dividido para 15
0,5. O SPR agora está em 0,6. Pronto, dependendo do flop aqui, eu preciso só chovar ou pagar o chove. A questão é que eu vou depender um pouco aqui, porque talvez alguém bet antes de mim, que estou em posição, e eu vou ter que chovar caso ele faça poucas blinds, ou dependendo já era, eu vou ter que abraçar, mesmo não tendo um valor tão alto, um valor que eu gostaria de estar chovando ou de estar dando all-in no flop, muitas vezes eu não vou poder mais escapar dessa mão. Então é algo que a gente pensa antes talvez de abrir, ou quando ele volta, que a gente não tem como adivinhar, ele poderia só foldar aqui, mas quando ele nos volta aqui 2x, que não é tão comum, a gente fica numa situação complicada. Vale observar também que às vezes a gente fica comitado com o pot quando a gente tem um valor que seja baixo ou médio e a gente suspeita que o cara possa ter sim um valor maior, mas que também ele possa estar blefando. Então, dependendo da situação, compensa pagar, mesmo sabendo assim, olha, não, 60 ou 70% das vezes ele tem valor sim, mas 30, 40% das vezes ele não tem, dependendo do range, claro, que você dá para ele. E dentro desse range você vê como tá a sua mão. Se a sua mão tá ganhando da maioria, se a sua mão tá ganhando pelo menos dessas 30, 40% das vezes que a gente colocou, e aí vai compensar você abraçar aquela mão ali e não largar mais. Depende disso, depende de como você julga o vilão para você dizer se você tá comitado ou não, ou se o vilão tá comitado ou não. E é isso aí, galera. Não é uma explicação tão fácil de se fazer, ou um conceito tão fácil talvez de entender, mas eu espero que vocês tenham entendido. Se não tiver entendido, deixa o comentário. A gente pode falar mais disso, ou nos comentários, ou no Discord, ou em outra plataforma, vocês vão me achar aí, tem os links na descrição. Então pode entrar em contato, deixar os comentários. Agradeço você que viu até aqui. Valeu, até a próxima.